Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, tá no ar mais um podcast do Rua da Margem. E a gente sabe que a família Fagundes, né, uma das famílias mais ligadas à música gaúcha, ao tradicionalismo. O que pouca gente sabe é que o primeiro protagonista da família Fagundes não foi o Nico Fagundes, nem o Bagre Fagundes, que pertencem à primeira geração dessa família tão importante na nossa cultura. O primeiro deles foi o Darcy Fagundes, o primogênito de uma família de 11 irmãos, e que faleceu nos anos 80. E tem uma história preciosa na música, no cinema e no rádio. E essa história vai ser contada, está sendo filmada para ser mostrada a partir do segundo semestre num documentário dirigido pela Luciane Fagundes, filha do Darcy, com produção do Antônio Zamansky, né? E direção de fotografia do Eduardo Esquerdo e montagem do Rogério Ferrari. Hoje eu estou aqui com a Luciane e com o Rogério para a gente contar um pouco da história do Darcy, um pouco dessa rica história. Aí, Luciane, tudo bem contigo? Tudo bem, Foguinho. Posso te chamar de Foguinho? Com certeza. Tudo bem, Rogério, que está nos acompanhando aqui. Bom, como tu falou ali no início, a gente está resgatando essa história, né? Que eu mesma não conhecia, para dizer a verdade, né? Eu sempre tive uma ideia, assim, de fazer um resgate dessa história, mas inicialmente eu pensava na forma de um livro, né? Eu sou jornalista, então, assim, a linguagem escrita, digamos, ela estava muito mais a gente se conhece há muito tempo, né? E eu sempre, como jornalista, né? Tô como jornalista. E a primeira vez que tu trabalha com cinema e a ideia de fazer cinema veio em função do projeto de reconstituir a história do teu pai, ou tu já tinha uma coisa do cinema? Não, é a primeira, não tinha essa vontade de fazer cinema, mas tinha vontade de contar a história do meu pai. Não só por uma questão jornalística e histórica, mas também por uma questão pessoal, né? Inicialmente, como eu disse, eu pensava em fazer um livro, mas assim, há 10 anos eu comecei a trabalhar numa TV, né? Na TV Assembleia, e entrei em contato com a linguagem do audiovisual. E comecei a pensar que talvez um filme, né? Claro que não com a dimensão que o projeto tomou, seria assim, digamos, não é mais fácil, seria mais indicado, até porque eu sempre imaginei que o livro eu seria mais sozinha, né? Um trabalho mais solitário. Um trabalho mais solitário, exato. E o filme, e eu não sou do trabalho solitário, né? Gosto de trabalhar em equipe. Gosto de trabalhar em equipe, né? Com pessoas. Sou de juntar gente. Então, eu achei que, quem sabe, um filme, mas era uma ideia, assim, de uma coisa mais caseira, sabe? De um filme, talvez, para mostrar para minha família, para meus filhos, para eu mesmo conhecer essa história. Só que, de repente, eu topei lá na Assembleia com o Ivo Zamansky, que era um diretor de fotografia, que já tinha feito vários filmes, tinha trabalhado com meu pai. Que outra figura histórica, né? Exato, que é pai do nosso produtor, né? Do Antônio Zamansky. E ele me botou esse veneninho. Esse veneninho, assim, mas quem sabe um filme, né?
E aí a ideia foi Quer dizer, a coisa crescendo, começou né? como um filmezinho familiar, doméstico, e foi tomando uma outra dimensão. Tomou outra dimensão quando o Rogério Ferrari entrou no projeto. Foi juntando as pessoas, como tu queria. Foi juntando, né? Eu acho assim, acho que na verdade com a entrada do Ivo Zamansky, né, já o filme simplesmente a presença dele já qualifica sobremaneira, né, o primeiro diretor de fotografia do filme, né, e ele o Eduardo Esquerdo compartilham a fotografia. Enfim, é uma história muito rica, né, e eu como montador, quando eu fui convidado para montar o filme, né, eu me deparei tanto com a história do Darcy Fagundes, quanto com uma característica muito peculiar do filme, que é essa perspectiva da filha, que no apogeu do Darcy Fagundes, ela tinha uma relação conflituosa, né? Ela negava a figura do pai, quer dizer, se afastou da figura do pai. Inclusive, o filme tem esse nome, né, de Darcy Fagundes, Meu Famoso Pai Desconhecido. Darcy Fagundes, Meu Famoso Pai Desconhecido, é o nome do documentário. Porque essa é a perspectiva do filme, a descoberta ou a redescoberta desse personagem pela filha muitos anos depois. Quer dizer, ao mesmo tempo que é a reconstituição, né, da trajetória de um personagem super importante, super riquíssimo, né, da cultura gaúcha, do rádio, do cinema, da música, é também uma espécie de acerto de contas pessoal teu, assim, uma busca de uma reconciliação com as memórias de um pai ausente. É um processo que imagino seja fascinante e doloroso ao mesmo tempo. Eu tô amparada em terapia, né? Eu ia dizer, é quase uma terapia. Não, é quase uma terapia, sim, é uma terapia, mas eu tô amparada em terapia. Mas, assim, eu realmente tive muitos problemas com meu pai, né? Problemas, assim, de negar, inclusive, a importância artística dele. E não me interessar em conhecer a história, né? Eu até, assim, fui entrevistar a minha irmã pro documentário. Tua irmã quem? A Mocita. A Mocita Fagundes. Né, a Mocita Fagundes. E ela me disse assim, eu admirava o pai. Eu precisava admirar ele para gostar dele. E eu cheguei à conclusão ali também que eu precisava não admirar para não gostar. Foi exatamente ao contrário. Em função, assim, né, da perda precoce da minha mãe. Eu tinha 8 anos, eu era a filha mais velha, né? E da ausência dele em todo esse, digamos, em toda a nossa infância, depois adolescência. Só que hoje eu tô com 62 anos, amparada em terapia, como eu disse, né? Há muitos anos. E eu reconheço nele não só a questão artística, como todos os problemas de um ser humano, né? Então... Tu conseguiu, nesse processo, separar o personagem do teu pai? Ou, ao contrário, tu conseguiu, através do personagem, compreender melhor? Eu acho que eu consegui, através do personagem, compreender melhor aquele ser humano. As circunstâncias que ele enfrentou e que, de fato, não eram circunstâncias fáceis. Qualquer pessoa que passasse por aquela situação, de repente, também ia se desestruturar, né? Que era foi viúvo 2 vezes, ficou 2 vezes com filhos pequenos, era um artista, era boêmio, né? Acho que não tinha uma vocação, assim, para cuidar de crianças, né? E, enfim, né? Ele é de Uruguaiana, né? É de Uruguaiana, é. Ele vem para Porto Alegre e ele começa a trabalhar com Paixão Fortes, é isso? Exato, ele vem para Porto Alegre com 15 anos para estudar. Ele começa a estudar no IPA. E ele é o primogênito da família, então foi um grande esforço. Era uma família muito pobre, foi um grande esforço trazer ele, né, para Porto Alegre, no caso para ele estudar, mas seria para fazer direito. O grande sonho do meu avô. Como era bastante comum naquela época, as famílias, né? Sim. Queriam filho advogado, médico e tal. Ainda mais de uma família, assim, que o pai e a mãe dele tinham estudado muito pouco, como também era uma coisa comum na época. E ele tinha o sonho de ver todos os filhos advogados. E o primeiro foi o meu pai. Uhum. Só que o meu pai veio para Porto Alegre e não tinha vocação para o direito. Mas ele chegou a cursar? Ele chegou a cursar por 2 vezes e largou.
Ele tentou. Tentou, mas inclusive a gente no filme tem uma fala dele, né, se referindo ao pai, assim, tipo, pedindo desculpa porque não conseguiu realizar. Quer dizer, aquilo foi uma coisa que ele se sentiu culpado por não realizar o sonho do pai. Ele tinha também, eu não sabia disso também, que ele se sentia culpado. Na minha opinião, ele se sentia inclusive livre por ter... Sim, por um lado, ele se libertou daquela projeção dos pais, mas por outro lado, tinha remorso de não ter cumprido, né? Até porque todos os outros filhos homens, não as filhas mulheres, se formaram em direito. Ele foi o único que não. Né? Rebelde. Eu acho que, assim, vendo também de fora essa história, eu acho que uma coisa que eu acho legal no filme é que ele vai além da história do Darcy Fagundes, que é um personagem magnífico, né? E por si só já vale um filme. Mas ele tem muito essa questão da relação de pais e filhos, de paternidade, maternidade, né? Então, e isso é uma coisa muito próxima a todo mundo. Quer dizer, o Vaida que dizia, né? No cinema, quando tu buscar uma relação familiar, tu vai atingir todo mundo. Pai e filho. Tá falando com todo mundo. Pai, né? E filho, todo mundo numa ponta ou outra, ou em ambas, né? E é uma coisa interessante que nesse processo de realização do filme, essas questões têm aparecido muito, tanto dentro do filme quanto nas relações com as pessoas que a gente fala nas redes sociais e tal. Essa questão, quer dizer, a gente tem convivido muito hoje em dia, por exemplo, com pessoas que eram crianças na época do Grande Rodeio Coringa, que era a década de 50, Grande Rodeio 55, Coringa, que era o programa. O programa do qual que foi ele apresentador, que foi o grande sucesso. Muitas pessoas da nossa geração agora que eram crianças nessa época dizem, eu escutava o programa com meu pai, eu escutava o programa com a minha família, com a minha mãe. A ideia dos Fagundes já nos remete a uma coisa familiar, né? Sim. Eles... Mas essa relação familiar dentro dessa perspectiva de conflito. Porque uma coisa que eu acho muito interessante no filme também, aqui, como a Luciane fala muito na questão do personagem, do pai, né? Eu acho que nós temos dois ótimos personagens, que são o Darcy e a própria Luciane. A perspectiva dela como narradora do filme é muito interessante. Não, a perspectiva dela é muito interessante porque ela traz essa dialética pro filme, né? Eu acho que o filme tem uma dialética muito interessante porque ela tem muitos vértices. A gente tem a questão do regionalismo e do global, a gente tem a questão do tradicionalismo do contemporâneo, a gente tem a questão do masculino, do feminino, do pai e filho, né? Mãe e filha. E isso proporciona diálogos muito interessantes que trazem uma riqueza, uma textura muito rica para o filme. E justamente, eu acho que ele a partir da história do Darcy Fagundes, vista da perspectiva da filha, né, a gente consegue fazer um filme que é universal para além do personagem em si. Entendi, mas no filme ele tem uma narrativa, assim, ele tem um texto na primeira pessoa, tu falando ou não? Eu sou entrevistada. Não tem, assim, o personagem do narrador, digamos, não tem o off o narrador. Não tem off o narrador. Eu sou entrevistada, mas fica claro que é uma história contada sob a minha perspectiva, mas todos os outros entrevistados, cada um tem a sua perspectiva também, né? O interessante no filme... Mas a tua entrevista que faz a conexão... A minha entrevista conecta, assim, as outras... Ou desconecta. Né? Conecta e por vezes desconecta. Ou conecta pode melhor, ser, né? Ela traz esse viés, né? Eu acho, deixa eu dar um pitaco aqui de novo, assim, que como montador a gente tem essa visão externa, né? Então, tem o depoimento da Luciane e tem outros depoimentos. E uma coisa muito interessante no filme é que, de uma certa maneira, essa redescoberta do personagem por parte dela, ela se dá através desse processo de realização do documentário. Quer dizer, ela vai conhecendo o pai através da fala das pessoas, né, que dão o seu depoimento. Então tem um depoimento de um cara que tocava no programa, tem um depoimento da outra pessoa que era parceiro na produção, tem um depoimento de outro que assistiu o programa, e através dessas falas que vai também se formando esse personagem, se recriando esse personagem na mente dela. E aí, justamente essa fala dela, ela entra num contraponto disso, num contraponto meio de bastidores disso, mostrando um outro lado que as pessoas não conheciam através da mídia. Porque o Darcy foi um grande fenômeno de mídia. Ele, de uma certa maneira, ele participou daquele processo de criação disso tudo que hoje a gente está vivendo uma loucura disso, com as redes, com os podcasts, com tudo.
Então, o rádio... comunicação de massa. O rádio naquele momento foi um grande veículo de comunicação de massa, né? E ele era um grande protagonista disso. E como ela mesma diz, às vezes, no filme, era um pai que todo mundo conhecia, na região sul do Brasil, pelo menos todo mundo conhecia. E para ela era desconhecido. Quer dizer, ele foi muito conhecido, né, nos anos 50 e 60. O Grande Rodeio Coringa, ele durou 15 anos. Na Rádio Farroupilha. Na Rádio Farroupilha, que foi assim, o grande sucesso, né? Depois ele perdeu esse patrocínio, que era do Brincoringa. Aliás, sobre isso. Aliás, sobre isso. Hoje eu lendo, eu pesquisando para fazer a entrevista, eu me deparei no Grande Rodeio Coringa e o patrocinador, que era uma marca de calças de brim. Né? Claro, e eu me lembrei que a minha avó falava muito assim, comprei uma calça de brim Coringa para mim, para os meus irmãos, meus primos e tal. E hoje que eu descobri por que ela falava isso, porque eu não sabia que existia uma marca de calças Coringa. Tu achava que ela chamava... Eu nunca pensei. Que a gente sempre conheceu com calça ali, né? Calça leves, calça ali e tal. E a minha avó falava do Brincoringa. E agora que eu soube disso, que era por causa justamente dessa marca que era patrocinadora do programa do Darcy. E depois, na Rádio Farroupilha, que era a rádio mais popular, né, nos anos 50 e 60 de Porto Alegre. Um dos nossos entrevistados, que é o professor Ferrareto, ele até... Luiz, né? Exato, Luiz Ferrareto. Ele comenta que a Rádio Farroupilha aqui era como se fosse assim, a Rádio Nacional. Sim. Né? Era dos diários associados. A rádio que transmitia também essa programação, exato, né? Então era uma rádio assim, era a rádio, tanto é verdade que o primeiro canal de televisão aqui do Sul foi a TV Piratini, que pertencia aos Diários Associados, ao qual também pertencia a Farroupilha. Exato, né? E tem essa coisa com o Paixão Cortes? Ou foi Não, tem sim. O Paixão Cortes, ele foi convidado, ele foi o primeiro apresentador do Grande Rodeio Coringa. E o meu pai, o Darcy, ele tinha sido contratado pela rádio. Eu não sei direito o que ele fazia naquele momento. Acho que ele fazia, assim, alguns comerciais, algumas locuções, né? E o Paixão Cortes estava precisando de um assistente. No programa. Uhum. E chamou o meu pai, assim, logo no início. Chamou o Darcy. Só que até a gente veio descobrir que o Darcy entrou no programa como um papel secundário chamado Peão Amigo. Fazia um personagem. O Peão Amigo. Só que ele não queria fazer o Peão Amigo, tá? Aí ele pediu pro Paixão Cortes, olha, cara, essa história de Peão Amigo não tá dando, eu vou criar um slogan pra mim mesmo. E criou o Gaúcho Vaquiano do rádio. E ficou até ele morrer. Né? Que então, virou um bordão conhecidíssimo, famosíssimo, né? Ele não gostou do Peão Amigo. Do rádio. E o Paixão Cortes, não, tudo bem, então... Não quer o Peão Amigo, né? Ele disse que inventa outra coisa. Tava desconfortável com o Peão Amigo, né? Parafraseando um depoimento do filme, sabe o que é vaquiano, né? Conhecedor de caminhos. Isso a gente aprendeu também. A gente também aprendeu. O vaquiano é o conhecedor de caminhos, é o que dá o rumo. Depois até tem a música dos Serranos, né? Que é a voz de Darcy Fagundes, que diz que foi quem falou primeiro. Então, realmente, o Darcy é um precursor de todo esse movimento. É um descobridor de caminhos. É um abridor de caminhos, um conhecedor de caminhos. E no caso dele, nos caminhos das ondas do rádio e também da TV, que ele trabalhou em TV mais adiante, mas que abriu esse caminho todo que hoje proporciona a gente ter esses programas, né, de regional e principalmente da cultura. Isso é uma coisa muito importante nesse aspecto do Darcy, é que ele trouxe a cultura regional para essa mídia e consequentemente, para a massa. Para a mídia urbana. Para a mídia, exatamente. Principalmente para o espectador, para o cidadão urbano. Isso era uma coisa muito dali da campeira, era das pessoas na roda de fogo, na campanha e tal. E ele trouxe isso. Que depois... Isso 7 anos depois, como se fala ali, da criação do tradicionalismo, através do Paixão, do Grupo dos Oito, do né? Barbosa Lessa, que saíram do Julinho e tal. Isso tinha construíram sido criado, todo esse imaginário. Tinha sido criado, recém-criado. Uhum. E aí no final dos anos 40, isso 47, 48 e em 55 sim, logo ali, logo ali. Então não havia, até se comenta que quando começou não tinha,
né? Os músicos tocavam no galpão, e aí começaram a ter esse palco e começou a se criar essa Sim, e o próprio movimento, ele surge como uma coisa de intelectuais, né? Que o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa eram estudiosos, sim, né? Tinha uma coisa assim. Era um movimento, digamos, de resistência contra a expansão da cultura americana, enfim, ou coisa parecida. Já pega o pós-guerra ali. Exatamente, e tal, né? exatamente. Que era uma questão, assim, de se reafirmar uma identidade regional. Uhum. E o programa, segundo o que eu descobri, entrevistando pessoas que ele caiu como uma luva nisso, né? Ele reforça toda esse movimento que vinha num crescente. Sim, porque né? o Barbosa e o Paixão Cortes, eles constroem né? Eles pesquisam, né? Para dizer como eram as roupas, como que eram as danças, como é que era a música e tal. Mas esse programa da Rádio Farroupilha, pelo que eu tô intuindo, assim, ele massificou, quer dizer, ele popularizou esses conceitos, essas ideias. E foi um pouco a prática disso, né? Porque como é que funcionava o programa? Era um programa de auditório, era ao vivo. Sim, como eram os programas e ele buscava os artistas, né? Nas regiões, né? Ele buscava os artistas vinham, se inscreviam no programa, faziam um teste para participar do programa. Então vinham os artistas dos rincões mais distantes do interior, um gaiteiro, um trovador, vinha uma dupla gauchesca e tal, e se apresentavam competindo. Tinha essa coisa da competição, disputavam um fogão, disputavam um pacote de erva, sei lá. Mas e era decidido nas palmas, né? Então era muito era realmente um programa questão, de auditório, como tu disseste, literalmente, né? Como tu colocasse essa questão mais intelectual, vamos dizer assim, dos estudiosos da cultura, e ali eram os fazedores da cultura, né? Tinha, por exemplo, o Amaranto Pereira, que era um cantor muito popular na época, que era totalmente rústico, né? Vamos dizer assim. E ali essa coisa acontecia. E isso que dava muito eco pro programa no interior. A gente tem justamente os depoimentos das pessoas dizendo, olha, eu tava lá na roça, eu tava instalando fogo. Porque o rádio tem essa coisa, né? O rádio ele vai longe. Exato. Né? E na época era o rádio, a válvula. Ali ele ia, tinha essa outra característica também, ele ia onde a eletricidade chegava. Uma época pré-televisão, né? Pré-televisão. Final dos anos 50. Começando, né? Pré-televisão. Então o rádio era o grande meio de comunicação, né? As famílias se reuniam na sala para escutar o programa e a própria leitura não era uma prática muito comum. Sim, um país muito grande. Muito pouco alfabetizado. Valoriza o rádio dessa forma, né? Quer dizer, ele começa com Paixão Cortes e aí ele Paixão sai fora, o Paixão sai, eu não sei direito em que circunstâncias, né? E aí eu ainda tenho o Dimas Costa, apresenta também, inclusive os filhos do Dimas Costa entraram em contato com a gente pelas redes sociais, também estão felizes com o projeto. Depois vem o grande parceiro dele, que é o Luiz Menezes, né? Que é quando se consolida essa marca mesmo, Darcy Fagundes e Luiz Menezes. O meu pai mais dedicado à declamação e à apresentação, e o Luiz Menezes cantando, né? Um grande músico. Quer dizer, mas ele tinha uma capacidade de comunicação incrível, né? Ele era um comunicador, assim, por excelência. Deixa eu só fazer um parênteses aqui agora, que ela falou no Darcy Fagundes e no Luiz Menezes. Dentro dessa riqueza do filme também, tem essa coisa muito do Darcy comunicador e tal. Agora, para mim, por exemplo, foi uma grande descoberta, eu acho que para muita gente vai ser, o nível artístico magnífico de Darcy Fagundes e Luiz Menezes. São artistas de ouro puro. Quer dizer, tu escuta Luiz Menezes cantando, ele declamava, tu escuta Darcy Fagundes declamando. As coisas dele mesmo? Ou ele muitas também, do Luiz Menezes. Luiz Menezes era poeta, ele levava tinha muitas coisas dele e muitas coisas também. Do Luiz Menezes. Escrevia. Silva Rilo, algumas coisas de outros poetas mais antigos também, mas o grande manancial, vamos dizer assim, o grande material é essa dupla, assim, esse Lennon e McCartney aí, que foram Darcy Menezes e Luiz Menezes. Ele declamava e ele... Era Mick Jagger e Keith Richards, era Paul McCartney. Porque a gente tem que, às vezes, dizer as coisas que são, daqui, é gaúcho, é regional. Agora, artisticamente, tu vai escutar uma declamação do Darcy Fagundes, tu vai escutar uma poesia
cantada pelo Luiz Menezes, e imaginar o que era o programa dos dois, era uma qualidade artística realmente muito... Quer dizer, a dupla era ele, o Darcy declamando e o tocando violão. Luiz Menezes, tocando violão. E cantando. E cantando também. O Luiz Menezes cantava. Cantava, declamava. Também era um artista... Acho que o Luiz Menezes não era ator, mas era um artista completo. Poeta, uma voz maravilhosa. Outra coisa também. que a gente tem que dizer é que nesse programa surgiram artistas como Teixeirinha e Mary Terezinha, o Gaúcho da Fronteira e os Serranos. Os mirins. Quer dizer, literalmente ele abriu as portas, assim, para essa constelação de artistas que veio depois. Também nas entrevistas que a gente realizou, né? Infelizmente, assim, muita gente já faleceu, né? Mas Sim. A gente entrevistou pessoas que conviveram. A Maria Luísa Benites, por exemplo, que conviveu. Chegou a apresentar um programa na TVE junto com o Darcy. O Vitor Teixeira Filho, que também... filho do Teixeirinha, que contracenou com o Darcy em alguns filmes. Ele fez 12 filmes, a maioria do Teixeirinha, né? Pois é, esse outro lado do cinema, né? Ele era assim, além de declamador, além de músico também, né? Sim. Apresentador de rádio, ele era ator também. Também. Inclusive, assim, o meu irmão, que é artista, né, também, Como é Aldo Justo, músico, ele define o meu pai como um ator. Por excelência é um ator. Por excelência, assim, se fosse definir a arte, ele diz assim, do Darcy, eu diria que é um ator. Daí vem o apresentador, daí vem o declamador, daí vem... Acho que o compositor não, né? Em função desse talento cênico dele. Exatamente, né? E que, inclusive, assim, a gente tem uma entrevista dele que a gente usa no filme, quando ele fala, quando ele abandonou o direito, mas que ele tinha atração pelo júri, que é uma coisa de ator, né? Totalmente. Inclusive trabalha no teatro também, com cena, com o próprio Nico Fagundes, em grupos de teatro. Ele chegou também. E sempre com essa temática regionalista? Ou também não? Não necessariamente. Eu acho que, de certa forma, também, claro, tem essa formação dele, assim, vendo de fora agora, eu falando, né? Mas tem essa formação dele, do pai, que ele até nessa fala que ele diz pro pai que pede desculpa pro pai por ter sido artista e não advogado, mas diz que ao mesmo tempo ele honra essa tradição, né, dele e seus descendentes terem essa coisa de ser gaúcho. Mas para além disso, realmente ele tinha um trabalho de ator, onde de certa maneira o próprio declamador, o apresentador era um personagem, né? Assim como hoje tu não vai conseguir separar eu estou citando grandes nomes porque realmente eu acho que nós temos um grande personagem, mas tu não vai separar o Chaplin do Carlitos, né? Eles, de certa maneira, se confundem. Então ele tinha esse apresentador gauchesco, e claro, ele tinha onde buscar, não sei o Uruguaiana, mas ele tem outros personagens. Depois os filmes dele, grande parte foi com o Teixeirinha, com José Mendes, com o próprio Ivo. Tem um filme que ele trabalha do Ivo, né? Mas ele faz um padre, faz Sim, ele quer dizer assim, que ele não faz no cinema personagens gaúchos, não é isso? Ele faz o padre, ele faz personagens... Sim, variados. Tem vários que são gaúchos, porque era uma temática, inclusive, daquele ciclo, né? Mas nem todos, ele também sabia atuar fora daquele personagem, né? Exato. Inclusive até do gaúcho E na rádio, né? Isso é uma coisa interessante, assim, como ele fez muito trabalho como ator no rádio. Sim, porque a rádio novela... Antes do programa, ele fazia muitos trabalhos como ator no rádio. Sim, rádio novela. Rádio novela era galã de novela, não? As novelas no rádio eram um fenômeno. E a Farroupilha naquela época eles tinham um elenco, tinham um núcleo de dramaturgia. As emissoras de rádio tinham grandes orquestras, né? Inclusive ele fala isso numa das entrevistas, que a Farroupilha tinha uma orquestra e que um dia ele resolveu botar no programa. Foi um fracasso. O pessoal queria... O pessoal queria a música tradicionalista. Queria uma música tradicionalista. O público dele. Tá entendendo? Não funcionou. Não só a Farroupilha gaúcha tinha, quer dizer, cada emissora de rádio tinha as das grandes. Mas né? A poesia dele e as declamações dele vão bastante além também dessa questão do tradicionalismo, que ficou bem marcado no programa Grande Rodeio Coringa, que era um programa tradicionalista, né? Gauchesco.
mais do que tradicionalista. Era um programa gauchesco, porque não tinha uma coisa assim tradicionalista do que é, do que não é, do que pode, do que não pode. Era o que o público queria ouvir, né? Mas a poesia dele tem um cunho social muito forte, as declamações, ele busca, né? Pedro Ninguém. Falando nisso, vamos escutar uma palhinha, né, do programa do Darcy, uma edição do programa começando. Vamos escutar. PRH2 Rádio Farroupilha de Porto Alegre. A Rádio Farroupilha anuncia e apresenta... Se este programa sempre foi um orgulho para este peão, tu maior razão tenho ainda para desejar meter minha colher e dizer um verso. Não se assustem que é pequeno como coisa de porco. Se não gostarem do declamador, garanto que vão gostar do cantor que irá complementar o espaço. Patrão velho de todas as instâncias. Tiro o chapéu pra tua onipotência. Peço perdão para todas as ganâncias. Para os pecados, peço-te clemência. Com a roupagem, né, regionalista, universais, né? Sim. Com toda a grande arte, né? Faz Sim, isso, amores, desamores, né? As próprias tragédias da vida dele, que, como a Luciane comentou, né? Foi um homem que ficou viúvo 2 vezes, com filhos pequenos, né? E tem, inclusive, essa questão da relação que é muito forte, que aparece muito forte no filme do Darcy com a Terezinha, que era a mãe da Luciane, da Mocita e da Laura. Da Ana. Desculpa, a Laura é a filha. A neta. E isso é um ponto também importante no filme, que eu acho que é bastante universal, né? Que é esse personagem atormentado, né? Que é um personagem realmente bastante atormentado, um artista genial, mas com essa vida particular tormentosa. E eu acho que, como eu falei antes, isso também faz o filme. Eu acho que no caso do filme a gente tem essas duas coisas. Tem a história do Darcy Fagundes, que é essa história super relevante, né? E muito rica. E tem essa perspectiva dessa história dele, desse tradicionalismo, desse surgimento da mídia, né? Na perspectiva de uma pessoa que é filha dele já de uma outra geração. Né? A gente tem o Darcy, que é um homem que nasceu lá em 1924, né? Com toda essa carga, né? de vida e de cultura e de contexto. E a gente vai ver isso na perspectiva de uma mulher em 2025. É, bacana que, isso. né, que é uma mulher já madura, que naquela época, nos anos 60, 70, era criança, jovem, viveu toda aquela transformação, geração X ali. E isso tudo está presente no filme. Aquele conflito desse pai, né, lá de 1924, tradicionalista, um ídolo pop tradicionalista, em confronto com essa adolescente de 15 anos em 1960, 1970, né? Então isso aí é uma das dialéticas do filme que explode, que está presente no filme. Que bacana e isso. O filme é construído muito a partir disso, né? Não é uma confrontação, mas mas existe esse diálogo, existe essa dialética. Uma coisa áspera, né? Existe essa dialética, esse gosto amargo. Assim. O que é legal também, porque geralmente os documentários assim que homenageiam grandes figuras são muito laudatórios, né? Eu tinha muito medo disso. O que também geralmente é merecido, né? O personagem geralmente merece, mas é legal que exista esse conflito latente, né? Porque eu acho que ele torna o filme mais interessante, ele torna o filme um processo de descoberta mesmo para o público também, né? Quando eu comecei a pensar no filme, eu comecei a imaginar esse documentário mais tradicional, né? Até porque eu não tinha experiência nenhuma nessa área. Era mais fácil de fazer. Não, bem mais fácil. Mas eu comecei a fazer uns cursos de cinema. Né? Legal. Eu fui estudar. Tá? Eu fui estudar e comecei a preparou. ver. Não tanto quanto eu deveria, mas, né, tentei. E aí eu comecei a ver que não era aquilo ali que eu queria dizer. Talvez por isso eu pensasse no livro antes, que eu acho que era mais fácil. Sim. Né? Aprofundar temas exatamente, tal, né? Trazer à tona as coisas todas conflituosas. Escrever o que tu tá sentindo, né? Talvez seja mais fácil do que mostrar na tela. E eu comecei a ver que não era assim, eu não queria botar um monte de gente falando bem. Né? Infelizmente,
Isso existe. Mas pelo menos tem eu ali. De contraponto. De contraponto, né? Sim, porque tu não vai convidar uma pessoa pra falar do personagem do filme, a pessoa começa a falar mal ali, também não tem como, né? Eu até não me importaria. Não digo falar mal, mas eu digo assim, de trazer conteúdos mais aprofundados, né? Tem até assim, pessoas que enveredam por esse caminho foram provocadas, assim, nas entrevistas, né? Olha, tu era o melhor amigo dele, ele era maravilhoso. Sim, mas ele era um cara difícil, né? Ele era um cara sofrido. Era. Então, assim, se tu provocar as pessoas, né? Elas também vão lembrar que não era só o grande rodeio Coringa, né? Por trás tinha realmente uma pessoa... E se tu fores ver, né, na verdade, os grandes artistas, eu gosto, continuo insistindo em fazer essas comparações, porque eu acho importante a gente conseguir ultrapassar essa perspectiva do regionalista, né, do gaúcho, né, do Porto Alegre, de Uruguaiana, que trabalhou em Porto Alegre. Por exemplo, se tu for pegar Fagundes. Se tu fores pegar um filme como Priscila, sobre o Elvis Presley, né, que trata dele com a esposa, se for pegar o The Doors, sobre o Jim Morrison, eles vão mostrar que o grande artista realmente, grande parte das vezes, é um cara atormentado, né? E todos esses filmes, é interessante, se fores ver, que tem uma relação desse artista com uma personagem feminina forte, e esse conflito desse artista e dessa ribalta, dessa vida dele na ribalta, como um astro pop, e da sua retaguarda, do seu backstage, da sua família, que é esse feminino, né? Que é esse personagem feminino. E como que esse estrelato, ele se estrela com essa intimidade. E eu acho que nesse filme a gente tem muito isso na relação do Darcy com as filhas, porque como a mãe delas faleceu quando elas tinham 6, 8 anos, eram meninas, eram crianças, e elas, de certa maneira, encarnaram esse feminino na relação com ele. E essa retaguarda, esse lar versus a ribalta, né? Então, eu acho que eu acho que o filme caminha muito nesse sentido, de não se esquivar do tormento do artista e dos conflitos e dessa dialética do artista, e isso não é demérito, isso só acaba... Com certeza. Reforçando, né? E torna o filme mais atraente. Também, justamente, é um filme que trabalha isso, né? Ele trabalha. Quantas pessoas vocês entrevistaram? Eu acho que umas 18 agora. Cerca de 20 pessoas. Mais ou menos. 18 tem... Acho que... Não é um número muito grande de pessoas entrevistadas, inclusive porque não é essa a proposta justamente de fazer, mas são pessoas muito significativas. Acho que eles buscaram na realização, e agora na montagem a gente está dando destaque para isso, para pessoas que realmente tiveram no centro da ação, né? Não é de ouvir dizer. E pela época, né? Eu acho bastante, gente. Não, eu digo, é bastante. Não, justamente é bastante gente. Não é um monte de gente falando, são pessoas que realmente têm que dizer. Eu só queria fazer de novo um outro parênteses aqui para enaltecer aqui a minha diretora, Luciane, que ela falou antes ali que não, se preparou, mas talvez não. Além de uma ótima diretora, ela é uma diretora muito corajosa de enfrentar essas questões, né? A gente trabalha muito no filme a questão do processo, né? Eu acredito. O documentário é um processo. O cinema não é fácil, né? O cinema o filme é um processo. É uma indústria. E realmente ela. Já que ela queria trabalhar com pessoas, com bastante gente, ela escolheu justamente a arte que envolve mais do coletivo, mas né? O nosso grupo a nossa equipe é formada basicamente por 4 pessoas. Eu tenho dificuldade até hoje de entender como é que a gente conseguiu, né, chegar nesse resultado que a gente está chegando, que eu considero muito bom, com uma equipe tão reduzida, sem financiamento nenhum, né? Realmente foi muita vontade e dedicação das pessoas, né, claro. Que legal. E tu conseguiu registros de imagem, áudios? São tinha poucos. Muita coisa? Tem pouca coisa, né? A TVE nos cedeu algumas imagens, né, de um programa que ele teve, mas já era... Ele trabalhou na TVE também. Fez programa na TVE. Isso anos 80? Anos 80. Pouco antes de falecer. A gente tem fotos, a gente tem as imagens dos filmes. Basicamente, a nossa parte, assim, visual, né? É formada de fotos, entrevistas,
os filmes e essas imagens aí que a TVE nos cedeu. E áudio? Áudio, a gente tem os discos. O áudio, as declamações. As declamações. O material do Ferrareto também. Os programas, alguns dos programas foram registros dos programas em si. Isso. O que existe são alguns discos que foram gravados ao vivo. Esse áudio que a gente rodou agora há pouco. Esse é um disco de uma declamação. É de disco. Mas então tem programas que foram gravados em disco, onde ele apresenta músicos. Então esses discos vêm assim, tem a apresentação dele. É muito interessante também. Como se fosse um programa, né? Como se fosse um programa. Ele apresenta o artista. Quando eu era criança, tinha um disco do programa do Agnaldo Raiol e o Renato Corte Real. É mais ou menos isso. Entrava o disco Golias, do programa. Era comum se fazer alguns isso trechos época, de programas a gente. Agora tu escutava 3 vezes, né? Alguns trechos de programas são verdadeiras relíquias ali. Mas foi muito difícil conseguir material. Foi um processo de pesquisa. Porque a gente não tem uma tradição de memória, né? De guardar as coisas. Televisão, então, é uma coisa que... Não, e também teve incêndio, né? Exatamente. Teve a Farroupilha, teve incêndio na Farroupilha, teve incêndio na Gaúcha. Ele teve programa na Gaúcha, inclusive quando ele morreu em 84. Ele morre em 22 de junho de 84. Com 59 anos de idade. Muito jovem, né? Tu vê, eu já tenho 62, eu fico pensando... Morreu muito jovem, né? Jovem. E, bom, morreu também sem... Da preservação, é interessante que, pensando nisso também, né, da importância do cinema, vamos puxar a brasa para o cinema, que as imagens do Darcy que a gente tem mais são de filmes. Isso. Porque a televisão e o rádio parece que não eram coisas que tinham aquele imediatismo, era para consumo imediato. E não havia uma preocupação. Você regravava as fitas uma em cima da outra. Não se tinha ideia. Guardar aquilo, era ao vivo no momento e era isso. E o cinema sempre tem essa perspectiva, né, de se fazer uma coisa e agora com o filme, de repente, a gente consegue buscar de volta alguns E o filme está ainda em processo de gravação? Ele está já na fase de montagem? Ou ele está ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo? Ele... Quase tudo ao mesmo tempo, mas assim, ele está num processo de montagem e finalização. A princípio, entrevistas a gente já esgotou, né? Não se realizaria mais nenhuma. É provável que a gente ainda vá à Uruguaiana fazer, porque a gente não só saiu de Porto Alegre, porque eu fui a Brasília entrevistar o meu irmão. O resto, todas as entrevistas a gente fez aqui. E agora a gente pretende ir à Uruguaiana, porque foi a cidade que ele nasceu, né? O ambiente exatamente que ele se formou. Mas a princípio a gente vai no final de semana que vem, se não estiver chovendo. Mas aí seria a última locação fora. Exatamente. E você chegaram a fazer uma apresentação, né? O que foi exatamente? Foi no dia 15 de dezembro de 2024, exatamente no dia que ele faria 100 anos. Então, a nossa ideia, a minha ingenuidade, inclusive, né, e falta de experiência, era que a gente teria o filme pronto nesse dia. Que eu queria aproveitar a data do centenário. Só que a gente, totalmente inviável, né? E então a gente produziu o que a gente chamou de trailer, mas depois a gente resolveu chamar de curta, porque tem 20 minutos, né? Uma pequena amostra. Exatamente, para dar uma palhinha do que... do filme, né? Do longa. Inicialmente a gente começou a fazer... Quando a gente começou a fazer o filme, a gente trabalhava na perspectiva de um curta. Isso aí mudou no decorrer. De qual é a duração prevista agora? 90, né? 90 minutos. Longa-metragem. 90 minutos. E ele tem já uns canais de exibição já previstos, já programados? A ideia é, como documentário, a ideia é a gente fazer um lançamento, né? Pré-estreia, né? E a partir da fase de finalização mesmo, quando a gente tiver aí as datas mais certas, aí alguma participação aí num circuito de festivais de documentários.
e buscar depois alguma brecha de exibição nas salas. Eu acredito que é um filme que tem um interesse muito grande. Acho que sim. A gente foi detectando mais isso a partir do trabalho que a gente começou a fazer, tendo em vista ali essa exibição, esse centenário dele em dezembro do ano passado. A partir do segundo semestre, lá por setembro, outubro, a gente começou a fazer o trabalho nas redes sociais do filme. E a repercussão foi muito surpreendente, de certa maneira, assim, muito gratificante, muito surpreendente. Pessoas de todos os lados, muito com essa questão que eu te falei antes, quer dizer, eu escutava com meu pai. Então, essa questão da paternidade já surgiu muito forte. Mas além das pessoas que conheceram, quer dizer, ouviram, escutaram o programa dele e tal, a família Fagundes é uma marca, né, muito forte, né, e a maioria das pessoas não conhece o Darcy, conhece o Nico, né? O Bagre e a geração mais nova, né? O Ernesto. E os personagens que se desenrolam também a partir do programa, do programa Grande Rodeio, né? A partir daquela... E aí a gente tem, assim, na verdade, um dos desafios do filme é partir desse nicho, vamos dizer assim, do regionalismo, né? Dessa cultura, mas também buscar um público mais amplo num outro lado, porque isso é uma das dialéticas do filme, né? Esse mundo mais masculino ali daquela realização regionalista, por um lado, dos CTGs. Mas que parece meio óbvio que esse filme vai passar em, né? O centenário do Darcy Fagundes e os 70 anos do programa Grande Rodeio Coringa, eles foram escolhidos como tema dos festejos Farroupilha. Desse ano, então. né? E aí é possível que a gente exiba o curta, né, em alguma atividade relacionada aos festejos, ou no final, quando a gente estiver com o filme pronto, vai estar coincidindo ali com o final dos festejos. Eu até exibi o curta para eles, porque talvez assim não fosse exatamente o que eles estavam imaginando, né? Sim, que seria. Sim. Mas, surpreendentemente, eles disseram, não, é bom, as pessoas têm que ver a vida real. Que legal, que bom. Né? Pois é, né? Sim, porque volta àquele assunto que a gente falou antes, não é um documentário de exaltação, né? Simples exaltação do personagem ou do que ele representa e tal, né? Claro, tem isso também, né? A palavra exaltação eu acho meio forte, mas tem, assim, esse reconhecimento. Não, né? Sim, claro. Exato. Né? Mas também tem essa... É uma homenagem, um reconhecimento e tal. Exato, mas é um reconhecimento de um personagem, de um ser humano, né? Exatamente. Real, com suas contradições e tal, né? E de alguma maneira, ter feito o filme, tu conseguiu se reconciliar com essa figura paterna? Eu consegui me reconhecer como filha dessa pessoa, que eu tinha esse problema, parecia assim que eu não tive pai e não tive mãe, porque na medida que a minha mãe morreu cedo e meu pai foi ausente, sabe, parecia que eu era uma coisa meio perdida, assim, né? E eu comecei a entender, bom, eu tive mãe, ela morreu cedo, mas eu tive, né? E eu tive pai. Ele era uma pessoa com as suas peculiaridades, mas enfim, era o meu pai, né? Eu venho disso, né? Eu não vim do nada. Era uma coisa assim que me assombrava um pouco. Né? E eu consegui me reconciliar, assim, e me reconhecer como filha desse artista, desse ser humano, enfim, né? Dessa pessoa. E ao mesmo tempo, eu acho que o filme traz essa visão feminina sobre um período marcadamente masculino. Né? Um período aí, se a gente for falar, quando o Darcy veio para Porto Alegre, ele nasceu em 1924, veio para Porto Alegre em 42, começou o Rodeio Coringa em 55, fez a sua carreira no cinema nos anos 70, quer dizer, é um período de dominação masculina e no tradicionalismo isso se manifestou de uma maneira muito forte. E a gente tem hoje a visão da Luciane, uma visão feminina sobre esse período, que eu acho que traz um ingrediente muito rico, né? Que traz uma contemporaneidade para o filme. E uma visão feminina e muito sensível, muito apurada, né? E muito corajosa. Muito corajosa em vários níveis, muito né? Corajosa. No nível
pessoal. Talvez eu comece até a repensar. E também corajosa no sentido de expor isso perante um público que é marcadamente masculino. Assim, eu né? tenho trabalhado assim, pelo desprendimento de como lida com essa questão, assim, sem rodeios, sem amarras, assim, de realmente enfrentar o rodeio, sem rodeios. Essa é a dialética. O filme tem uma dialética, inclusive, muito interessante num determinado momento, que ele confronta duas perspectivas de revolução, né? A Revolução Farroupilha e a Revolução de 1968. Não, aquela que nós estamos esperando até hoje. Esses conceitos, num dado momento do filme, eles, inclusive, se encontram, né? E se embatem. Então, eu acho que é um filme muito contemporâneo, muito interessante nesse sentido. Não é um filme como posso pensar, vamos falar do Darcy Fagundes, é um filme sobre o passado, não. Acho que é um filme muito atual, muito, muito contemporâneo nesse sentido, né? Desse choque de perspectivas. Então tá, Darcy Fagundes, meu famoso pai desconhecido, vamos esperar para o segundo semestre o lançamento do... Pô, depois dessa conversa aqui, fiquei com muita vontade de ver esse filme. Sigam o nosso perfil para saber as novidades. No Instagram, é isso? @Darcy Fagundes, o filme, né? @Darcy Fagundes do filme. Então, aí lá vocês vão ter todas as novidades, vão ter materiais do filme que já vão sendo pipocando aqui e ali e tal. Já tem algumas cenas, cortes tem algumas cenas de making off ali, alguns materiais extras que a gente aos poucos está colocando, já tem alguns materiais. Então que legal, Rogério Ferrari, montador, e Luciane Fagundes, minha queridíssima amiga de longa data, muito obrigado. Que prazer! Então tá, o Rua da Margem fica por aqui, o podcast Rua da Margem volta no mês que vem. Até lá. Adjuntos, a gente pode mais.